Companheiros, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês nessa manhã de domingo, estar novamente junto com... Oi? Sábado. Estar novamente junto aqui com o MST nessa feirinha que é um espaço tão agradável e acaba sendo também um espaço de encontro para toda a esquerda do Ceará, né? E, bom, em 1989 foi um ano difícil para a esquerda internacional. O último partido de massas dos trabalhadores que tinha sido fundado no mundo, que é o PT, perdeu uma eleição presidencial, né, no momento que teve grande esperança de que o Lula poderia ser eleito em 89. Em 89 também a Frente Sandinista de Libertação Nacional perde as eleições na Nicarágua. Depois de 10 anos um processo revolucionário, tomam o poder via luta armada, passam por uma primeira eleição, na segunda eleição acabam perdendo o governo e saindo do governo. Em 89 começa também o processo de dissolução do socialismo real, né? A queda do Muro de Berlim e as derrotas do campo comunista na Europa Oriental. E nesse momento não estava muito claro ainda o que tinha acontecido na década de 80, mas em 89 a gente pode ver retrospectivamente que se consolida a vitória do ciclo neoliberal no mundo. E se inicia um longo refluxo do movimento de massas, do movimento operário internacional. Mas nesse mesmo ano, de 1989, é o ano que acontece a primeira grande revolta contra o neoliberalismo no mundo. E o primeiro povo que se alçou contra o neoliberalismo foi o povo venezuelano. Um evento que foi conhecido como Caracaço, 89. O Carlos Andrés Pérez, que tinha sido eleito numa plataforma social-democrata, desenvolvimentista, impõe um programa de ajuste estrutural do FMI contra suas próprias promessas de campanha. E naquele momento na Venezuela você tinha um sistema praticamente bipartidário, né, ação democrática alternando com o COPEI, né, ação democrática quer dizer centro-esquerda, o COPEI centro-direita. Fizeram estabilizaram o sistema político expulsando a esquerda radical, os comunistas ficam de fora e se alternam no poder, a exemplo da democracia americana entre democratas e republicanos. É isso que você tinha. Só que o Carlos Andrés Pérez se elege com um discurso de esquerda e aplica um ajuste neoliberal na sequência. E provoca uma massiva protesta social. As pessoas tomam as ruas, incendeiam o ônibus, tem uma onda inclusive de saques, né? Então tem um alçamento, um levante popular, sem uma direção política, sem um programa político, né? Puramente espontâneo, explosão social espontânea contra as medidas neoliberais. Isso leva nesse momento a Venezuela a entrar no que usando um conceito gramsciano, uma espécie de interregno, uma instabilidade política, o sistema partidário fica desestabilizado. Logo depois o Carlos Andrés Pérez sofre um impeachment, um dos poucos impeachments na história da República no mundo, e justamente por uma acusação de ter colaborado, feito corrupção para o Estado para colaborar com os contras, né, contra o governo sandinista na Nicarágua. E o sistema partidário venezuelano implode. Esse sistema que parecia ser o mais estável da América Latina não tinha entrado numa ditadura militar em momentos em que muitos países estavam em ditadura militar. Esse que parecia ser o mais estável, essa democracia representativa de baixa intensidade, acaba desmoronando. E aquele processo, que tinha um processo
espontâneo, de explosão social, de revolta popular, mas sem uma direção política, sem um programa político, acaba encontrando na figura de alguns, de todo um setor das Forças Armadas que vem do movimento MBR, né? Movimento Bolivariano Revolucionário, e que acaba tomando na figura do Chávez a sua representação. Então, na década de 90, Chávez faz uma caravana também, depois de sair da prisão, faz uma caravana pela Venezuela e consegue congregar, agregar as forças populares, os movimentos de contestação, e apresenta sua candidatura, que é vitoriosa em 99, né? Uma década depois do 98, e assume em 99. Então, uma década depois do Caracasso, você consegue dar uma resposta política a essa crise que o sistema político venezuelano tinha entrado em consequência desse influxo, desse avanço das massas, que devemos nos lembrar, só pôde ser impedido, só pôde ser, digamos assim, aplastrado, né, a partir de uma repressão violenta que deixou 4.000 mortos. Então, Caracasso, esse levante popular, o exército toma a rua para responder, né, e os saldos são 4.000 mortes, corpos espalhados no chão, valas comuns, né, desaparecidos até hoje. Eu estou fazendo essa retrospectiva porque é importante a gente entender que quando o Chávez assume a presidência em 1999, a esquerda internacional estava em frangalhos. Praticamente não existia mais um movimento de esquerda internacional. Os partidos comunistas estavam numa crise ainda na ressaca da queda do socialismo real, e os partidos social-democratas, os partidos trabalhistas do mundo inteiro tinham capitulado ao neoliberalismo, entrado no que foi conhecido depois como a terceira via, e aceitado a plataforma neoliberal. Então, todos os grandes partidos social-democratas do mundo, o Partido Trabalhista Inglês, o Partido Social-Democrata Alemão, estavam aplicando uma agenda neoliberal nesse momento. E as experiências de esquerda eram fragmentadas e isoladas. Cuba continuava resistindo, com muita dificuldade, né? 94 é o auge do que ficou chamado depois de um período especial. Então, um momento de muita penúria, inclusive material, em Cuba. Você tinha em 94 também o levante zapatista, no dia que inicia a NAFTA. Kerala, o Partido Comunista Indiano, governava, mas você tinha pequenas experiências. Depois aparece o Fórum Social Mundial e tal. Mas num momento de fragmentação e dispersão, onde o movimento operário internacional, o movimento de esquerda internacional, estava muito fraco. E o Chávez assume nesse momento, nesse contexto, sem uma esquerda internacional. Tanto é que no momento em que o Chávez assume, ele não está falando de socialismo. Não. É um movimento republicano, progressista, de refundação do país, mas socialismo não aparece em nenhum momento. Mas tem até algumas entrevistas do Chávez durante a campanha, né, que ele fala, não, eu tenho uma referência um pouco no Tony Blair, então está falando ainda dessa terceira via. Porque justamente tem um momento de fraqueza da esquerda internacional. A esquerda internacional não tinha um programa. É, na verdade, o próprio enfrentamento resultante da Constituinte, depois do golpe de 2001, do paro petroleiro, que vai radicalizando o povo venezuelano e a liderança do povo, que, na figura do presidente Hugo Chávez. Isso tem um processo de retroalimentação, né? Então o Chávez vai contando da história, vai politizando o povo, vai convidando o povo a participar da política, e o povo vai empurrando também o Chávez para posições cada vez mais radicais e mais populares. Até que, a partir de 2005, né, você começa a se falar, e aí o Chávez também fala isso
no próprio Fórum Social Mundial, que tinha sido aqui, acho que foi no Brasil em 2005, né? Ele fala, a Revolução Bolivariana tem um caráter socialista. E é a primeira vez que ele fala isso, pelo menos em público, em massa. Ou seja, o próprio enfrentamento contra a elite local, que não aceitava reformas civilizatórias, democratizantes mínimas, né, acabou empurrando o movimento popular a compreender que a única forma de estabelecer uma soberania popular verdadeira é fazendo um contraponto ou preparando uma transição pós-capitalista. E aí você fala de socialismo. Mas o que o movimento popular venezuelano e o presidente Chávez em particular, que ao meu ver foi o indivíduo que sozinho mais contribuiu para o processo de reorganização da esquerda mundial, e essa história uma hora vai ser contada, a contribuição pessoal do Chávez para reorganizar a esquerda internacional. Nesse momento, esse movimento não tem um plano, ninguém estava pensando em transição ao socialismo. O próprio programa socialista tinha saído da mesa. E essa é uma contribuição histórica que o povo venezuelano deu ao mundo. Recolocar a discussão sobre a transição para além do capitalismo na mesa, como parte do programa contemporâneo urgente. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Você tinha passado um tempo que essa própria questão, como realizar uma transição para além do capitalismo, não estava sendo colocado de forma séria pela intelectualidade esquerda, pelos grandes movimentos populares, a partir de uma intervenção no poder, no governo. Então o Chávez se coloca um desafio que nós temos que entender a imensidão da dificuldade do projeto em questão. Ou seja, fazer uma transição ao capitalismo, quando isso praticamente tinha saído da mesa, saído de questão, fazê-lo democraticamente e pacificamente, pela via institucional, que é uma coisa muito difícil, mantendo a democracia nos seus elementos liberais, com eleições livres, pluripartidarismo, né, direitos constitucionais, direitos civis, e fazendo, ao mesmo tempo, um aprofundamento do poder popular por meio dos conselhos comunais depois. Então, olha a dificuldade desse projeto. Eu vou ter que, convivendo com o sistema pluripartidário, com representantes da burguesia, com a burguesia ainda com os seus domínios nos meios de comunicação e nos meios de produção, eu vou fazer pacificamente uma transição para além do capitalismo, mantendo a democracia liberal e aumentando a intensidade da democracia por meio das organizações populares e do autogoverno local. Esse é o projeto, muitas pessoas dizem, não, isso não vai dar certo, isso tem tem intervenção estrangeira, a burguesia local vai sabotar, isso é praticamente um projeto inviável. E o fato de que o Chávez conseguiu avançar intensamente nessa direção é uma tarefa heróica. Uma tarefa heróica. A última vez que algo desse gênero foi tentado, no Chile da Unidade Popular, de 1970 a 1973, houve um golpe de Estado. E esse projeto socialista democrático foi violentamente abortado. E o saldo também logo na sequência, 2.000 militantes mortos, assassinados, milhares de torturados, desaparecidos, exilados. Então, a construção de uma via democrática ao socialismo não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. É uma tarefa histórica. Ao meu ver, é um projeto correto. Esse é o nosso projeto. Fazer uma transição democrática, mantendo os elementos da democracia representativa e da democracia liberal e intensificando a participação popular pelas bases, pelo povo organizado, na forma dos conselhos. Mas a gente tem que entender o quanto isso é difícil. E se teve
Se isso foi possível, acho que se isso apareceu como uma possibilidade concreta na Venezuela, no período do Chávez, acho que tem dois fatores importantes que explicam como isso foi tão bem sucedido, né, e isso foi colocado como uma possibilidade. Primeiro, a alta do petróleo ajuda bastante, porque aí o governo fica menos dependente da sua própria burguesia nacional. Então, já encerrando. Então, quando você tem o ingresso do petróleo aumentando, você pode manter um investimento alto sem depender da sua classe proprietária local, né? E outro fator que permitiu isso é uma figura histórica que não aparece de sempre, que é esse animal político, essa força da natureza, no seu carisma, no seu contato com as massas, na sua empatia, na sua capacidade de sentir o sentimento do povo, de dar uma orientação estratégica, de ter a confiança da classe trabalhadora, que era o Chávez. E cuja morte precoce foi uma tragédia de dimensões históricas. Que uma hora a gente vai fazer esse balanço também. Eu costumo dizer que a morte do Chávez, novo, ainda tinha muito a contribuir, foi uma tragédia de dimensões da morte do Lenin, né, no começo da Revolução Russa. Tragédia. Então, quando esses dois fatores saem de cena, esse projeto ambicioso, ousado, fica ainda mais difícil. Ainda mais difícil. E os inimigos da Revolução, os nossos inimigos, aproveitam essa chance de debilidade, de fraqueza. Mas agora nós vamos encerrar essa fatura, né, e acabar com esse pessoal que quis sonhar isso, ousar isso, né? E ousando isso, e com isso eu termino, né, o povo venezuelano, primeiro com o Caracasso, primeira grande revolta popular contra o neoliberalismo, depois com a eleição do Chávez, ou seja, o primeiro programa radicalmente anti-neoliberal, pós-neoliberal, inspirou o mundo. Inspirou a América Latina de forma geral, né? O Chávez foi o primeiro governo progressista, depois surgiram vários, mas numa linha muito semelhante, os movimentos sociais bolivianos olharam para a Venezuela: opa, tem uma possibilidade de disputar as eleições, ganhar o governo, fazer um processo constituinte e alterar profundamente as estruturas sociais pelo voto, né? Assim como o povo do Equador, e aí depois a frente sandinista retorna ao poder na Nicarágua. Você tem uma formação de um bloco latino-americano, uma integração soberana dos povos latino-americanos, cujo coração era a Venezuela, né? E a figura, em particular, a figura do Chávez, em contato muito com Lula, com Kirchner na Argentina, vai fazer esse eixo, que era o eixo dessa integração soberana latino-americana. E que isso nos faz falta. Hoje, a esquerda latino-americana está muito mais estruturada do que estava há 5 anos atrás. Nós vamos ter que fazer um processo de reorganização também. Mas não só isso, o Chávez inspira os movimentos do mundo inteiro. Não existiria, por exemplo, Podemos na Espanha se não fosse a experiência venezuelana. Não existiria a campanha do Mélenchon na França se não fosse a experiência venezuelana. Né? O próprio Corbyn do Partido Trabalhista, nós temos referências. Nós não podemos, a esquerda pode ganhar e pode governar com um programa radical. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração, realmente, que o Chávez foi, do ponto de vista pessoal, o sujeito que sozinho mais contribuiu para a reorganização da esquerda internacional. E essa tarefa ainda está para ser concluída. Quando o movimento bolivariano chega ao poder na Venezuela, nós não tínhamos uma esquerda internacional. Hoje nós continuamos sem ter, mas nós temos um pouco mais. E isso graças à contribuição do presidente Chávez. Mas nós temos que retomar. Esse é o nosso projeto. A própria crise do capitalismo, a partir de 2008, nos impõe, enquanto militantes progressistas, militantes do comum, do mundo inteiro, de pensar um programa a sério de transição para outra coisa. Está se esgotando. O ciclo neoliberal se esgotou.
E é uma pena que justamente os nossos governos latino-americanos, progressistas, populares, estejam em dificuldade nesse momento em que o mundo mais precisava dessa inspiração, de mostrar que um caminho é possível. Então, esse programa de um socialismo democrático, profundamente popular, participativo, de uma democracia protagônica, é o caminho que a América Latina pode contribuir com o mundo, com a crise política e econômica que hoje vigora. Então, fazer um pouco essa retrospectiva histórica e política para ele ter dimensão de como o povo venezuelano fez uma contribuição única, histórica, para a reorganização da esquerda internacional e para os grandes desafios que hoje nos estão colocados, de defesa, de reinvenção de um projeto socialista, democrático e radicalmente popular. Obrigado. Bom dia, gente. Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes por el convite, por esa solidaridad que tienen con el pueblo venezolano. Yo simplemente soy un humilde soldado de mi patria que viene a cumplir órdenes aquí como cónsul. Agradezco al profesor por toda su intervención, que muy bien lo dijo toda la historia que ha acontecido por Venezuela, lo que hoy en día nos ha fortalecido cada vez más. Quiero pedir disculpas primero que nada porque mi portugués es muy ruim. Então vou tratar de falar devagar em espanhol, ou misturado allí. ¿Cómo comenzar a hablar de Venezuela? Bueno, para ninguém la situación que está aconteciendo en Venezuela es ciega para internacionalmente. Mas gracias a vocês, de los medios de comunicación alternativa, son los que nos van a permitir a nós ver la veracidad sobre Venezuela. Porque falan que en Venezuela tenemos un dictador. Yo acredito que muchas de las naciones del mundo quisieran tener un dictador como que hoy en día tenemos en Venezuela, donde la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la que manda, a través de un gobernante, por supuesto, que es nuestro legal presidente de la República, Nicolás Maduro, electo después de la muerte de nuestro querido y amado comandante Chávez. Pero unas elecciones fueron legales. A ustedes, el pueblo de Brasil, le robaron la voz, le robaron su voto, porque ustedes decidieron una cosa, decidieron por una democracia, mas sin embargo se los quitaron colocando, imponiéndole a un dictador, porque ustedes sí tienen un dictador, lamentablemente. Yo no sé si esto me cueste que me saquen de aquí como persona no grata, pero sería la honra más grande si me sacan de Brasil por decir la verdad. Ustedes tienen un dictador. Caminho acidentado, é um caminho em que acontecerão erros, os nossos inimigos são fortes, né? Vocês estão falando, essa ideia de que você pode, por meio da democracia, das urnas, mantendo todas as liberdades civis, numa situação de quase guerra civil, distribuir a riqueza, fazer uma mudança na estrutura de propriedade da sociedade e distribuir o poder, é muito difícil. É muito difícil. Ninguém pode imaginar que isso é um processo, é um passeio no parque. É muito complicado. E aliás, se o Chávez não tivesse conformado a uma aliança cívico-militar, o processo teria sido derrubado antes. Como foi derrubado no Chile. Então o Chávez dizia, olha, essa é uma revolução pacífica, democrática, pacífica, mais armada. Pacífica, mais armada, que nós não vamos aceitar ser derrubado por um golpe militar. Então, assim, a tarefa que nos está imposta é de uma grandeza, de uma imensidão histórica, é um desafio. Mas, por outro lado, ela é inevitável.
Porque o capitalismo está literalmente destruindo o planeta, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Não tem saída dentro do capitalismo para a crise ambiental. E por outro lado, a própria crise econômica está desestabilizando a política e pondo em perigo o próprio caráter liberal da democracia, elegendo pessoas como Trump. Tem um renascimento de afetos fascistas que tem a ver com a decomposição do capitalismo em escala internacional. Então nós temos que inventar alguma coisa. Como é que vai ser? Qual é o processo de transição? Isso ninguém sabe, não está certo para ninguém. E por muito tempo a esquerda deixou de fazer esse debate, nós temos que fazer. Então, sabendo que vão existir erros, vão existir falhas que precisam ser revistas, que precisam ser criticadas, nós temos que saber o que é que dá certo, o que não dá certo, repensando inteiramente, comparando as experiências, ver como é que funcionou ali, como é que vai funcionar aqui, mas nós temos que trilhar esse caminho. Sem nenhuma garantia de que vai dar tudo certo no final, mas é o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. E novamente nós temos que homenagear e agradecer a coragem e a ousadia do povo venezuelano, que foi o primeiro a se levantar numa rebelião popular contra o neoliberalismo e o primeiro a indicar que existe um caminho, passando pela democracia, por um processo constituinte, que pode mobilizar por baixo a sociedade e a gente pode pensar coletivamente no nosso futuro comum. Esse é o grande legado do povo venezuelano, o grande legado do Chávez, e que agora está em perigo também. Quando estou falando que o negócio é difícil, é porque é difícil mesmo. E a Venezuela hoje vive uma situação de quase guerra civil, uma pré-guerra civil. Qual vai ser o desfecho disso? Não está claro. Mas o que você tem que fazer? Lutar. Uma entrevista que fizeram com Marx no final da vida dele, depois que a Comuna de Paris tinha sido derrotada e tal. Aí o jornalista termina: e aí, e agora? E agora, o que fazer? E o Marx responde: struggle, lutar. Esse é o nosso único caminho possível. Mas lutar pensando estrategicamente, avaliando o que dá certo, o que dá errado. Tem que ter um elemento pragmático também na nossa radicalidade. E olhando para o futuro. Um futuro que vai ser pós-capitalista ou não vai ser. Porque o planeta não aguenta e o fascismo está mostrando a cabeça de novo aí. Então, essas são as minhas reflexões, a dizer quão é importante reconstituir uma esquerda internacional que possa pensar coletivamente, pensar criticamente, para a gente avaliar os nossos experimentos, as nossas tradições e deixar para as outras gerações uma tradição revolucionária melhor do que nós recebemos. Obrigado. Muito bem, então, queremos também registrar aqui a presença do companheiro Inácio Arruda, da companheira Sandra Helena da Unifor, dos companheiros representando o PCdoB, do prefeito Hilário de Quixadá. E agora passamos a palavra para a companheira Sônia fazer suas considerações finais. Bom, a pergunta é: por que se hace uma nova constituinte, não? Porque quando se fez a primeira constituinte, se fez muito rápido, não? Porque se eligió el comandante Chávez con la mayor votación de América Latina. Él mismo se pidió para ser revocado. Allí se hizo la constituyente y cuando hicieron la constituyente había unos vacíos, vamos a hablar así, que había unas cosas como por ejemplo la palabra socialista. No está dentro de la Constitución. Y la oposición siempre hablaba de eso. Ustedes hablan de socialismo dentro de la Constitución, no está esa palabra. Ese es como un argumento pequeñito de tantas otras cosas. La constituyente no quiere tirar a nueva constitución, no, sino hacer alguna reforma, por decirlo de esa manera, para dar más poder al pueblo, menos al presidente, sino más al pueblo, más organización al pueblo. Esa es una de las razones principales para que se haya una nueva constituyente. Los vacíos, rectificar y hacerla una mejor constitución, más democrática ainda de lo que es ahora. No sé si respondo su respuesta para él. Bom, gente, de verdad,
obrigada por todos vocês, por este convite. A gente está agradecida. Su solidaridad va a ser llegada a nuestro presidente Maduro, con toda certeza, cada una de sus palabras. Y lembren ustedes que no solo es Venezuela, tenemos que recuperar América Latina, porque si perdemos Venezuela, se va a perder América Latina, señores. Entonces, Venezuela ahorita tiene sobre sus hombros todo el peso, pero precisamos de todo y cada uno de ustedes para sostener a América Latina, no solo Venezuela, porque Venezuela puede aguantar dentro de sí, mas América Latina es más grande y todos podemos vencer si todos estamos unidos. Entonces, señores, la lucha no pica aquí, la lucha tiene que ir más allá, y en confort de todo eso tenemos que solidarizar toda la fuerza posible para mantener a América Latina unida. Y simplemente, como decía mi amigo acá, Chávez no murió, Chávez sí multiplicó, y se multiplicó no solo en Venezuela, sino en América Latina. Muchísimas gracias por todos ustedes y gracias una vez más.